Bom, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você vai utilizar o nosso simulador de liberdade financeira e, como eu mencionei na aula de metas, como os cálculos eles já vão gerar a sua meta de aposentadoria e ela será criada automaticamente lá na área de metas. Tá? Então aqui nós temos a tela inicial com as principais informações que a ferramenta precisa para calcular a sua aposentadoria. Tá? Então perceba que você tem que colocar, né, um investimento inicial, caso você tenha, um aporte mensal, né, o valor que você vai conseguir investir ou que você vai se propor a investir todos os meses. Rentabilidade, aqui ela já vem por padrão 12% ao ano ou 1% ao mês. Tá? Inclusive, eu recomendo que você mantenha esse valor como padrão, mas se você já conhecer um pouquinho mais dessa parte de investimentos, de cálculos financeiros, se você quiser, você pode fazer outras simulações também. A ferramenta ela te dá essa opção. E o prazo é o tempo que você quer investir para a sua meta de aposentadoria. Tá? Então, nessa simulação, eu vou colocar aqui, por exemplo, que eu tenho 10 mil reais, que eu vou investir 500 reais por mês, a uma rentabilidade de 12 meses e vou colocar como se fosse uma pessoa com 40 anos, com 30, com 30 anos, e ela quer investir ou quer se aposentar aos 65 anos, então são 35 anos investindo. Quando eu clicar em calcular o meu futuro, ele vai fazer o cálculo aqui com base nas suas informações. Então aqui tem, né, o card de investimento inicial, aporte, a rentabilidade e o prazo. Então, o que ele traz de informação? Que aproximadamente em 24 anos, tá, você vai alcançar aí quase 25, né, 24 anos e 10 meses, você alcançará o seu primeiro milhão, tá, de acordo com a projeção. Aqui ele traz os cards principais, que é quanto você terá de patrimônio, né, lá com 65 anos, o quanto esse patrimônio vai te gerar de renda mensal estimada. Aqui é o capital inicial mais os aportes. Isso aqui é o seu esforço. O que seria o seu esforço? Aqueles 10 mil e os 500 reais que você colocou todos os meses ao longo de 35 anos, tá? E aqui é o seu esforço multiplicado pelos juros, ou seja, o quanto você ganhou de juros com essa aplicação. Então perceba que ao longo do tempo a maior parte do seu patrimônio veio dos juros e isso teve um valor ganho de 3 milhões. Se você perceber aqui, os 220 mais os 3 milhões que estão vão fechar exatamente a conta do patrimônio total. Aqui abaixo você tem o gráfico da evolução do seu patrimônio ano a ano. Então você tem aqui todos os anos o valor que você terá acumulado com o seu patrimônio de aposentadoria, com os seus investimentos. E claro, aqui abaixo você tem o card para criar automaticamente a sua meta com base nessa simulação. Se eu clicar aqui em criar meta, ele traz a mensagem que a meta foi criada. Se eu vier na opção de metas, ele vai abrir aqui e mostrar que a minha meta de aposentadoria já foi criada automaticamente. Então perceba que a meta aqui, ó, ele inclusive vem com a mensagem criada automaticamente, o valor inicial que eu já tenho, o valor que é o meu esforço, lembra lá da parte de liberdade financeira, o seu esforço é exatamente esse aqui. Eu preciso me esforçar para, ao final de 35 anos, eu ter ali os 10 mil que eu já tenho, mas 220 mil de esforço mensal, né, dos 500 reais ao longo do tempo. Então, esse é o meu esforço, a minha meta, para que com a rentabilidade projetada eu alcance a aposentadoria e a renda mensal que eu desejo. Então aqui, inclusive, ele traz a data da sua meta de aposentadoria. Claro que todos os aportes que você fizer, você pode incluir aqui. Se você incluir, por exemplo, esse mês, ao invés dos 500, eu consegui 1.000, por exemplo. Então ele mostra, inclusive, com essa atualização, se eu clicar, perceba que o progresso já alterou e o valor também já mudou aqui de forma automática e você consegue acompanhar mês a mês o seu progresso. Lembrando, claro, quando você envia pelo WhatsApp que você fez um investimento para sua meta de aposentadoria, ele atualiza aqui também automaticamente, tá? Na aula de WhatsApp
você vai perceber como funciona não só a parte de aposentadoria, mas para reserva e objetivo de carro novo, por exemplo, enviou lá, investir R$ 500 para minha reserva de emergência, ele vai atualizar aqui automaticamente, tá? Então, a parte de liberdade financeira é isso. Aqui, inclusive, tá, você pode projetar e fazer simulações. Então, por exemplo, Vitor, eu não tenho esses 10 mil iniciais, eu tenho nada e só consigo investir R$ 500 por mês, tá? Ao longo de 35 anos. Se você simular, ele vai mostrar aqui os valores que você vai chegar e você pode olhar aqui e falar assim, olha, essa renda mensal, ela está muito, né, não tem necessidade de ser tudo isso, ou ela está pequena perto daquilo que eu quero. Então, você consegue fazer simulações até você chegar no valor que você quer. Por exemplo, se for uma pessoa que já tem 50 anos, então seriam só mais 15 anos de planejamento de aposentadoria. Então, perceba que 15 anos você já não consegue chegar em 1 milhão, você vai ter um patrimônio de 240 mil aproximadamente, isso vai te gerar em torno de 2.300 de renda. E você consegue fazer todas as simulações para que você tenha uma ideia do que você pode alcançar com o seu esforço hoje e, principalmente, que ajuste você precisa fazer ao longo do tempo, caso você queira ter uma renda maior, né, um patrimônio maior no futuro. Então, aqui a ferramenta te permite fazer todas as simulações que você precisar para que você alcance o número ideal de meta para a sua aposentadoria. Então, nessa parte de aposentadoria, de liberdade financeira, essa é a aula. Inclusive, recomendo que você assista todas as aulas para que você tenha a experiência máxima da ferramenta. E, claro, todas as áreas elas foram pensadas com o propósito de te permitir não só o controle do seu orçamento, mas que você crie planejamento financeiro para a sua vida, que você crie estratégias de redução de dívidas e controle dos seus empréstimos, para que você consiga organizar a sua vida financeira e alinhar a sua vida, lembrando, com o propósito divino, né? Esse assunto ele é um assunto presente na Bíblia, está muito intenso nos textos bíblicos e essa parte, inclusive até mesmo de planejamento, ela tem diversos exemplos na própria Bíblia, tá? Então, com isso dito, essa é a aula de liberdade financeira. Assista às próximas aulas para que você tenha o máximo de experiência com a ferramenta Talento.